E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Bom dia e ou boa tarde e ou boa noite. Bonsoir. Mas, não, pois é, eu ia fazer uma história comprida aqui. Ia chegar no bonsoir. Então chega. Não, essa característica do bom dia e ou boa tarde e ou boa noite é como a gente tem tratado a abertura dos programas aqui na rádio e ou. Este programa, no entanto, dada a sua superior qualidade... E a sua ressonância internacional. A sua ressonância internacional, e a gente tem simplificado por sugestão do mestre, e a gente, ao invés de fazer essa conversa comprida, a gente tem dito somente... Bonsoir. Não é bonjour? Bonjour. 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 Bonjour, porque... Era só para saber se tu estava antenado. Você estava ligado. Você estava ligado, né? Bonjour, galera. Bonjour. Nós temos uns assuntos bem interessantes e divertidos até, mas tem importância também, sério, até sério. Política, Isso. Mestre. Mas antes de abordar esse assunto, porque ele é mais denso, mais extenso e tal, eu queria falar, e nós temos recebido, assim, a gente não abordou até hoje nesses programas que a gente já fez, uma coisa que é muito curiosa e que sempre permeia o assunto sexo, que é traição. Traição. As pessoas... Principalmente quem trai, ou é traído. Quem costuma riscar fora da caixa de fósforo. Pular cerca. Pular cerca, riscar fora da caixa de fósforo. Essa eu acho trigenial, riscar fora da caixa de fósforo. Acho que era assim na sola do pé, eu acho que nem os cowboys, né? E principalmente tem um olhar masculino, porque o homem, teoricamente, ao longo dos anos da história do mundo, ficou assim meio que carimbado, que é o que trai mais, mas mentira, não é isso. Não é verdade. Não é verdade. Temos que refazer essa falácia, né? Os homens são os mais traídos, né? Até porque, na verdade, tem uma outra coisa que é super verdadeira. Nós, a gente é enganado o tempo todo e pensa que somos os sabidões. Ainda bem que tem esse programa aqui para refazer as verdades históricas, né? Quem é que é mais traído, subordinado? Isso é uma temática que eu nunca vi feminista abordar, que é o seguinte... Não, elas fogem desse tema, para não se expor. Quem escolhe para transar é a mulher. A mulher o homem faz escolhido, isso. olha lá, alguns... Um cara, por exemplo, que seja bonito, que dance bem, seja inteligente,
tem mais chance de ser escolhido, né? É, do que o eleitor do Bolsonaro, por exemplo. Mas tu não olha para uma mulher assim, vou pegar aquela ali. Tu vai pegar dentro de uma, tu vai pegar na tua imaginação. E se tu tiver muito dinheiro, me desculpe as mulheres, mas isso é verdade. Se é um cara bonito. Tem uma bem série. Falante, os inteligentes comem mais mulheres, né? Segundo a tua versão, né? Não, isso é o meu contador jovem, que já falou isso 3 ou 4 vezes. Que ele veio nós não acreditamos nisso. Não, ele veio com aquela conversa. Eu gostaria de ser inteligente como tu, Pintaúde. Como assim? Que o homem inteligente come mais mulher. Não come coisa nenhuma. As mulheres, elas comem quem elas quiserem, a hora que elas quiserem. Elas olham. Qual que é uma delas? Tu recusa, por exemplo, um convite de uma mulher bonita para cima de ti? Bonita, nenhum recusa, mas meio as gordas patuscas. Meio gordinha ou qualquer coisa, sem nenhuma maldade, sabe? Sem nada não tem maldade nenhuma, né? Nada de. Então, a gente vem recebendo aqui, porque tivemos outros assuntos importantes, né? Tão importantes quanto, nós não abordamos. E eu achei divertido que nós temos a mesma solicitação de explicação de um pessoal de Cerro Grande do Sul. Cerro Grande? Cerro Grande. Com C, Cerro? Cerro. Não, com C, Cerro Grande do Sul. Cerro Grande, Cerro Montanha, né? Cerro. Esse pessoal que nem Cerro Largo, Cerro Grande do Sul. Cerro Grande, que é maior que o de Cerro Largo. Deve ser mais alto, né? Cerro Grande. Ainda grande do Sul, isso, e do Sul, né? Do Sul. Estão se achando os maiorais, né? Claro, Cerro Grande do Sul. Mas tem corno lá. Porque a pergunta é feita por um grupo de rapazes aqui. De Cerro Grande do Sul. De Cerro Grande do Sul. E ao mesmo tempo o pessoal de Trairão, com a mesma pergunta, o mesmo questionamento. Trairão, onde é que fica Trairão? Trairão fica no Pará. No Pará ou no Paraná? Pará. Trairão. Eles gostariam que o mestre... Não seria uma traíra grande lá? Será essa a razão? Ou muita traição. Ou muita traição. Ou um cara que é o trairão, né? Pois é. Eles querem uma explicação, assim, morfológica, etimológica... Desligou aí o negócio aqui, chama o técnico. O pilantra. O assessor técnico aqui. Aqui é complicado, né? Tu viu, tu era para falar nisso logo aqui. Não, isso é um tema para o resto do programa. Até ali voltou. Agora, ele não saiu do lugar. Tu fala isso aí. Não. Primeiro vamos dar a resposta. Primeiro Trairão, temos que seguir a pauta. Não é bem pauta, é que essas perguntas aqui, esses questionamentos já é anterior e eu não me manifestei, eu não passei a questúncula para o mestre. Eles, tanto o pessoal que são rapazes de Cerro Grande do Sul, como a galera de Trairão, não sei, deve ter alguma mulher aqui junto, porque é um grupo que assina, né? Eles querem saber a origem, tá? E como é que eles vão conviver, o que é isso, enfim. O Ricardão. O famoso Ricardão. O que é essa coisa? De onde é que surgiu? Por que é Ricardão? O cara é traído, a mulher saiu com o Ricardão. A mulher saiu com o Ricardo, o cara chamava-se Ricardo. Mas isso não é uma simplificação? Como o Ricardo... É o Ricardo Grande, é o Ricardão. Não, mas subordinado Ricardão é todos os caras que se aproveitam da ausência do titular para entrar num campo, jogar melhor que o titular, conquistar a posição e nunca mais largar. Esse é o Ricardão. É como, por exemplo, o Pelé. O Pelé entrou num jogo lá na Copa do Mundo e nunca mais saiu. Será isso? Sim, não, eles têm a curiosidade de saber por que escolheram o Ricardão. Acho que é isso. Por que Ricardão e não, por que não Alfredão? É que deve ser... Por que esse nome, Ricardão? Porque aquele famoso rei, Ricardo, Coração de Leão. Ele comia todo mundo? Comia todas as princesas. Bom, então tem Ele era das princesas. O Ricardão. Era o Ricardo Coração de Leão. Então tem um troço histórico aí. Tem um troço histórico. Ricardo Coração de Leão. Então é o seguinte, galera de Cerro Grande do Sul e de Trairão. Tá? A origem dessa designação... É aquele rei inglês, Ricardo Coração de Leão. A origem desse nome, Ricardão, então vem do Ricardo Coração de Leão, o rei inglês. Que comia as mulheres todas. Que pegava todas, dos amigos e tal, e etc. E não podiam reclamar, né? Os príncipes que eram passados para trás, se reclamasse, o Ricardão mandava cortar a cabeça deles.
que ele pegava a mulher dos outros e para isso ele nem pagava imposto, né? Não pagava imposto. E tornava público, não tinha nenhuma preocupação em que... Ele fazia o edital aquele de praça pública. A relação das mulheres a serem comidas. Assim, né? Ele antecipava e depois botava lá quem comeu também. Botava uma cruzinha do lado. Botava, é que nem o rifle dos cowboys lá que matavam os índios lá, eles marcavam, né? No rifle, quantos índios já tinham matado, né? Você não sabia isso, subordinado? Subordinado, não é subordinado. Subordinado. Bom, então é o seguinte, tá resolvido. Tem a ver com... O Ricardo Coração de Leão. Não sei se a resposta deixou a galera satisfeita, apagou mas é de isso. Novo aqui, ó. Não apagou. Apagou. Tem que apertar só do lado que ele volta. Não aperta lá, tem que começar tudo de novo. Não vai voltar nunca mais. A interrupção no programa. Fica falando algumas coisas, né? Dá o prefixo do programa. Então, estamos na EO, a primeira rádio web do Brasil. Tá? Fala logo antes que Então é o seguinte, nós temos um assunto muito curioso aqui, para ver como esse assunto de sexo é o mais importante para qualquer pessoa. Esse assunto... Está fazendo uma introdução grande, cai de novo. Viu, Jefferson? Esse assunto que nós vamos abordar... O Jefferson está comendo na hora do programa. Ele não precisa falar, eu quero só que ele ouça. Foi provocado nada mais, nada menos pelo presidente da República, que é aquele troço do lava-pênis. Tu soube que ele andou... Não sabe isso? Ele não é informado, né? Não sabe? Ele não ouve a rádio WW. Não, o presidente Bolsonaro, alguns dias se manifestou dizendo que aqui no Brasil... tinha que terminar. Ele começou o papo lá e ele misturou coisas. Ele tirou um comercial do Banco do Brasil do ar. Tá, isso tu viu? Bom, aí ele grudou nesse papo do Banco do Brasil, que tinha a ver com gêneros. Ele veio de novo com aquele papo dele de homofóbico que ele tem lá, do cara gay. Ele acha que quem é gay não tem direito a fazer sexo. Tá. Mas o que tem a ver agora? Não, começou aí, eu vou contextualizar para já se entender, né? Recuperar o histórico. Então, o que aconteceu? Tá? Ele disse que aqui no Brasil somos todos de bem, temos famílias aqui, e que aqui não é para ser um Brasil gay. E ao mesmo tempo ele disse que se os caras quisessem vir para cá para comer as nossas mulheres, ele botou, se for comigo, a minha mulher, ninguém vai comer. Ele não me pediu autorização, vai comer a tua não, né, Jefferson? Não, tu não vai permitir de jeito nenhum, que papo é esse? Quer comer? Ele falou isso aí, né? Que não quer turismo gay, mas se alguém que está interessado em comer mulher, que venha para o Brasil. Como assim? Agora o presidente da República está se... A dele ele não ofereceu, né? Hã? Dá o Palácio do Planalto. Começa pelo Palácio do Planalto, ele está oferecendo. Vai pagar de novo, né? Não vai, não. Já pagou. Mas aí, ele vai e concluiu toda essa lorota dele, dizendo que, inclusive, esse troço de não comer gay, não sei o quê, que as mulheres poderiam ser comidas e tal. E aí ele fez uma recomendação dizendo que os homens que tinha esse problema no Brasil, que os homens não lavavam direito seus pênis e que estavam sujeitos a decapitar o pênis, porque virava imundício. Olha que conversa, cara. Não, ele disse que mais de 1000 pênis foram cortados fora aqui no Brasil. Amputados no Brasil. Pênis. Ele é obcecado pela ideia. Exatamente. Só vi falando nisso, cara. Pô, será que não tem assunto? Bom, aí o que a gente está pensando, o que o mestre organizou aqui, tá? Isso é uma correspondência que nós recebemos de um ouvinte. Depois que tu lançou a ideia. Tá. Nós lançamos a ideia de ter o Dia Nacional de Lava Pênis. Tá certo. Que é para colaborar já com o presidente, apesar do equívoco dele. Então vamos instituir. Dia Nacional do Lava Pênis. Quem vacinar contra cólera, essas coisas, vai ter o Dia Nacional Lava Pênis. É a Semana Preta. Semana Preta. Tem o mês amarelo? Um ouvinte disse que era o Janeiro Amarelo. O Janeiro Amarelo, pode ser. Em janeiro, mas aí só no ano que vem, então. Não, vai ter o maio. Maio Amarelo. Maio Tricolor. Aí tem uma correspondência que mandaram para o mestre, que eu vou ler aqui, que diz o seguinte: agora está explicado por que o Bolsonaro quer acabar com os pardais nas estradas e aumentar para 40 o número de pontos permitidos.
Não, mas aqui é outra Esse é outro assunto. Isso aqui é outro assunto. É do Bolsonaro, mas é outro. Oh. O Bolsonaro é o cara mais multado, a família do Bolsonaro. Deixa eu procurar aqui. Ô, Mestre, então eu vou dando aqui os... Não dá, ô Jefferson, não nos consegue um auxiliar que entenda de TI aqui, de telefone? Esse programa aqui. Eu vou, enquanto isso eu vou ler. As redes da rádio, para acessar aqui o Mestre e as cartas, nem mais nem menos, outro programa, Marketing ou Propaganda, o 442 EO 352, na lata, Top 5, Zé do Belo, EO King Jim, o Mutu. Tem um falando mal do Odair aqui. Para você, então, acessar a primeira rádio web do Brasil, tá? Para seguir no Twitter, é fácil, EO, Twitter EO, tá? No Instagram, rádio... @Rádio Web EO, no Facebook Rádio Web EO, ou facebook.com/rádio. Tá aqui agora, achado, ó. Lê aqui antes que acabe. Que atrapalha. Ali, ó. Tá, lê ali. Vamos ver aqui se o... Vamos ver se... Lê aí. Tá aqui. Aqui, ó, o mestre identificou qual o texto. Aqui são muitos textos, muitos textos. Fala logo antes que apague. Precisamos reconhecer, isso aqui um ouvinte mandou para o mestre. Isso. Precisamos reconhecer que, apesar de inculto, com dificuldades de raciocínio, o Jair é um sujeito preocupado com a nossa masculinidade. Tu acha isso meio duvidoso, né, Jefferson? Sim, é duvidoso. Como nenhum presidente já foi. Nem o Getúlio, né? Nem o Getúlio. Nem o Getúlio, que foi o melhor presidente. Agora ele está recomendando que os homens lavem diariamente seu pênis com água e sabão. E divulgou um número que nem o seu Ministério da Saúde sabia. São cortados ou amputados cerca de 1.000 pênis por ano no Brasil por falta de higiene. Amanhã ou depois, certamente, ele estará preocupado e falará sobre a higiene das vaginas. Ou será que esse é um assunto exclusivo da Damares? Tá, mas aqui não é essa. Não é essa de novo. Mas só uma dúvida, não tem nada mais importante no Brasil do que saber quantos pênis são cortados no ano. Não tem, não. Essa é a importância. É isso aí que meu filho quer saber daqui uns 10 anos. Vamos ver se eu acho outra. O pessoal passou a semana inteira falando em pênis aí. O mestre já trabalhou nas cartas, o programa será um fracasso hoje, e com muitos ouvintes querendo saber coisas aqui. Aí não é possível. Tá, então é o seguinte, aguarde, tenha um pouquinho de paciência, tá? Isso para ver uma coisa como esse presidente tem alguma coisa estranha com esse negócio de pênis. Porque veja a nossa dificuldade de achar uns textos, uns simples textos sobre pênis. São derrubados não é aqui. Um artigo. Como é que chama isso? Os hackers derrubam, né? É que pênis não é uma especialidade nossa. Não. Qual é que é a especialidade nossa? Outro dia você falou bastante, hein? Não achou ainda. Tem um aqui, mas acho que não é esse ainda. Não, mas isso é uma carta também. Tem uma carta aqui. Não, vamos ler. Deixa naquela carta ali. Qual é a carta? Aquela ali que o cara desclavou o pênis. Não. Dizer, estava eu posto. Aqui tem uma carta aqui, ó. Não, isso é isso... Não, isso é coisa séria, hein? Olha aqui, ó, Jefferson, o que esse ouvinte escreveu. Estava eu posto a lavar meu pênis pela terceira vez e ainda não era meio-dia. O cara tá seguindo o presidente, lavou o pênis 3 vezes na manhã. Quando ouviu Jair a propósito da proibição daquele... Mas dá um fracasso esse programa hoje. Vai ter alguém que vai dizer esse programa é sensacional. Sim. É aqueles caras que a gente paga pra falar bem, né? Eu vou procurar lá no meu celular. Ô Jefferson. Põe uma música aí, Jefferson, enquanto a gente procura. Não, eu lembro do que aconteceu. Tá, então... O cara... Então, assim, o que nós queríamos achar aqui, porque ia facilitar, porque está escrito, tá? É aquela ideia de como se organizaria a história. Então, se tu leu 2 ou 3 vezes aí... que um ouvinte sugeriu que como tem o dia nacional de uma porção de coisa, o dia do índio, o dia da sogra, o dia do avô, tem o dia nacional do lava-pênis. E ele estava me informando que tem um famoso empresário aí dos meios de comunicação chamado Roberto Pintaúdi.
Que se interessou pelo assunto. Que se interessou pela causa e disse que ia colocar a sua emissora, a rádio WWEO, a serviço dessa causa. Ia promover uma lavagem de pênis. Agora, no mês de maio, divulgar um evento que está sendo promovido por senhoras da nossa sociedade e pretende, lá no Parcão, levar 99 pênis de pessoas adrede escolhidas, né? Mas por que 99? Não sei, acho que é um número cabalístico, né? Não sei, 99, não podia ser 100, né? É que nem conta de loja de varejo, 99,9. Eu acho que como vai ter uma... E é lá no Parcão. Não adianta uma coisa destas, querendo ou não querendo, pode se botar de toda forma possível que é uma coisa ligada à saúde, as pessoas vão rir, vão achar engraçado, vão associar sexo. Alguém lavando o pênis. Então, eu acho que poderia ser o seguinte, durante um número maior de dias, assim, durante... Uma semana? Não, durante 69 dias vão ser lavados 69 pênis por dia. Esse número é melhor, né? Durante Mas será que tem tanto pênis sujo assim? Mas é uma coisa de recomendação de saúde que o presidente está preocupado. Porque o... não serão muitos pênis. 69, vamos fazer a matemática, são 69 pênis. É que algumas, essas entidades não de defesa não dá tanto pênis assim. Não dá tanto pênis. Não, ó, 9 vezes 9, 81, 8, 54, mais 8, 62, mais 621. Não, dá muito pênis. Não dá, vai dar... Os pênis que são cortados no Brasil. Não, né? mas tu vai ver em Porto Alegre, ó, dá 6.831 pênis. É muito pênis, parceiro. Mas qual é a população de Porto Alegre? 1 milhão de pessoas. De 1 milhão, 50% não tem pênis. Não tem pênis, tem 500 mil. Aí tu corta mais pela metade, tem 250 mil que tem pênis, no mínimo. Pênis circuncidados já, esses não vão lá para ser lavados, esses já são... Então, mas então que sejam 50 mil pênis, a proposta é lavar 6.831. Aí vai virar, eu não sei, eu preferia que fosse no máximo uma semana de lavagem de pênis. Número simbólico, então. O lava-pés que o Papa faz lá na Semana Santa, lá em Roma, desculpe a comparação, mas ele lava o pé dos caras, né? Que também é meia dúzia só. É meia dúzia de pés. Não, cada um tem 2 pés, né? Pênis é um só, né? Já é uma vantagem. O cara vai lá com 2 pés para ser lavado, né? Não sei, o subordinado. Eu acho que eu faria uma coisa. Eu acho que tá meio complicado essa promoção. Esse cara que mandou essa comunicação para nós, envolvendo o nome do presidente da rádio aqui, né? Não sei se foi autorizado a isso, né? Não, ele está citando por conta e risco. Por conta e risco, Ele provavelmente deve estar acompanhando os nossos programas sobre sexo, que são totalmente educativos, moralistas. Moralistas. Aqui a gente defende a moral da família, não é isso que o presidente quer? Ele diz que aqui não pode ter viado? Sim, não tem viado aqui, mas a gente fala umas coisas aqui que eu acho que as famílias não gostam de ouvir, né? Aquele padre lá, por exemplo, lá de Estância Velha, lá, por exemplo. Eu nem estava me lembrando mais, não é de Estância Velha, é de Encantado. É de Encantado, Sabe né? da última? Que é o Padre Venal, né? Não, o Padre Fontana. Ah, o Padre Fontana. De Encantado. Ele tomou uma decisão. Vamos botar o padre para lavar pênis também? Também não, que coisa interessante, a força da comunicação e principalmente da EO, né? EO. Olha só, é uma rádio. Uma rádio, não é uma rádio. Né? Ouvido pelas mulheres muito, né? Deve estar lembrado que o Padre Fontana se manifestou 2 vezes. Três. A outra ele vinha aqui, né? Ele primeiro disse que ele chegou, foi visto aqui na entrada do prédio, viram um cara de batina chegando aqui, chegou no 6º andar, aqui onde são os poderosos estúdios da emissora, e no último minuto ele recuou. As câmeras de segurança do prédio mostraram o padre recuando. O ponto crucial. Hoje nós estamos no final de abril, começo de maio. A última versão que a gente tem aqui é a seguinte. Ele fez contato conosco dizendo que ele adorava o programa, mas ele se sentia constrangido em falar sobre o programa por causa das famílias. Famílias então, de Encantado. Ele inclusive deu uma de culto aqui e disse que ele estava com sentimento de uma dicotomia. Ele estava com uma dicotomia? Entre... Padre não fala de dicotomia, cara. Você conversa de intelectual de esquerda, com formação cultural marxista. Esquerdalha, marxista. Bom, formação, enfim, ele primeiro disse que assistiu o programa, que ouvia e que gostava. Mas ele tinha que tratar isso de forma particularizada, porque não se recomendava um padre
Eu assisti o programa de uma gandaia como esse nosso aqui. É um programa que falava de sexo. Só. Do jeito que a gente fala aqui, assim, que é uma linguagem mais solta. Boca suja. Boca suja. Aí... Mas nós não riscamos fora da caixa, né? Não, nós não. Só na caixinha. Só na caixinha. Nós não riscamos fora da E caixa. o Jefferson, sim. O Jefferson... Sim, Tem o o Jefferson. Jefferson tem isqueiro. E não risca fora da caixa fóssil, né? Olha aí, ó. Não. É um homem sério. Ele usa isqueiro. É um homem sério. Não, primeiro o padre falou e fez a pergunta. Aí Sim, houve um todo mundo- aconselhamento. Faça isso, faça aquilo. Aí ele voltou ao assunto e Nós houve mandamos outro... tirar a batina. Aí, primeiro tira a batina. Tira a batina um dia sim, um dia não. Não, né? esse foi a segunda. Esse foi o a segundo segunda- momento. Segundo momento. Tá. Aí isso criou uma série de dúvidas, mas ele gostou de qualquer forma do Uhum. aconselhamento porque ele recebeu massa crítica para pensar bem no assunto. Massa crítica. Massa crítica. E aí o que se sabe agora, que ele mandou Um e-mail. um e-mail, é que ele fez a opção dele. O que ele vai Tá batina? largando a batina. Tá largando a batina. Ele disse, viva a putaria e para com essa história de batina e vamos lá. Ele Mas- disse, mas- eu não vou ser hipócrita aqui. Hipócrita, É. hipócrita. Ele usou essa palavra, hipócrita. Eu não vou ser hipócrita dizer que eu não gosto de sexo. Eu gosto, eu acho que eu estou na Tá, e qual é o lado que ele vai... Não, ele disse que vai assumir uma de homem, de macho e tal. E disse que Mais um para concorrer, hein? ele tem só uma coisa ruim nessa decisão dele, né? Ele entrou pela linha do Bolsonaro. Ele disse que homem tem que ser com mulher e esse troço de gay não pode existir. Entrou meio... Mas nós estamos nessa linha também, né? Não. Eu acho que... Só pela nossa idade, né? Que não acho, né? Tem um problema. É. Mas enfim, o padre Fontana aderiu, ele largou a batina, ele largou, tomou uma decisão, agradece muito. Ele disse que uma hora dessas vem aqui já, a civil aqui. A civil vai trazer a amiga? Não, ele disse que vai trazer uma garrafa de vinho pro mestre. Mas Malbec, parece. Malbec argentino. Ali Encantado é perto da Argentina, não? Encantado é bem pertinho da Argentina. O cara vai só até vai até São Borja e vai para lá depois. Atravessa a ponte. Aliás, falando em Malbec... E falando em São Borja, faz tempo que eu não vou no São Borja, né? Nós temos que ser convidados outra vez. São Borja. Falando em Malbec... São Borja tem muita audiência no nosso programa, né? Eu descobri que há um ponto em comum. Em comum? Não, em comum. Em comum. Com o mestre que toca esse programa aqui e o David Coriga. Eu e o David Coriga? Ambos gostam de um Malbec. Ele seguindo cita esse fim de semana, ele estava citando lá no jornal. Lá. Tu acha que eu devo parar de tomar um Malbec, então? Outro dia eu tomei um Cabernet Sauvignon, vou passar para o Cabernet Sauvignon chileno. Vou trocar. Ele estava dizendo lá que ele... Avisa o padre lá para não trazer Malbec, então. Padre Fontana, o mestre acabou de trocar. O mestre está renunciando a tomar o Malbec. Eu tenho que trazer um outro... Qual é o vinho? Cabernet Sauvignon chileno. Cabernet Sauvignon chileno, que nem é tão caro, né? Quanto é que tá uma garrafa? Depende. Tem várias marcas, né? Tem várias marcas, vários... Mas em termos médios, o que? Ele vai gastar o quê? Uns R$100? 100 reais, menos de R$100 eu não quero, mas também, né? Vinho tipo sangue de boi, assim não, aí né? Vai mete um JP, né? E mete um JP. JP tradicional. Tá R$14 a garrafa. Depende da safra, né? R$14. Então, aí... O padre disse que largou, ele pensou, vou ficar só X. E ele aproveita e lave seu pênis, né? Porque esses padres, com aquelas batinas e tudo, deve passar um ano sem lavar, né? O que tu acha, subordinado? O padre batina, um troço pesado. Pesado. Mas ele tira toda aquela roupa para lavar o pênis. Não lava. Ou ele poderia lançar essa ideia do presidente nas ordens religiosas. É uma forma de lavar o pênis para freiras e padres. Freira não tem pênis. Não, para os padres. Já que ele está fora, ele está civil agora, ele poderia lançar essa no sistema de lavar o pênis. Ele poderia projetar essa ideia, lançar essa ideia. Padre faz xixi de pé ou padre senta, não? Isso é uma questão, né, tia? Hein? Será que o Jefferson sabe? Como é que o padre faz xixi? Sentado, eu acho. Mas ele tem que sabotar tudo ali. Não, acho que só que trabalheira, hein? O padre usa cueca, eu acho. Quantas dúvidas existem? Você podia aproveitar e fazer uma entrevista com o padre e contar essas coisas todas, né? Eu acho que o presidente, sem querer,
ele abriu espaço para essa discussão num outro lugar que não era o objetivo dele, mas que tem necessidade dessa discussão. Claro. Tá? De quantos em quantos dias um padre lava o pênis? Acho que... Não, esse padre senta no banheiro, na privada, no vaso, ele faz de pé. Depende do lugar onde ele reside. Ou da pressa. Diz que nos interiores aí ainda tem muito aquelas patentes turcas. Como é que é a patente turca? Aquela fica em cima do calcanhar, bota os pés ali e senta. Ah, aquilo ali é um exercício, aquilo não é... ali tem que ter um preparo físico ali. Não, sabe que aquilo ali diz que tem uma coisa medicinal ali, né? Diz que não tem problema para o cara que vacila cai no não, diz que o cara que utiliza aquele tipo de patente não tem prisão de ventre que resista. Por quê? Porque ele fica comprimido, né? Então o troço sai ao natural. Entendeu? O programa hoje é com som. Não, vem cá. Tu acha que nós vamos botar no ar esse programa, né? Eu não sei, também foi junto o programa hoje. É muito complicado esse nosso... Não, a culpa, hoje me ajuda aqui, a culpa é do mestre. Ele ficou de trazer os textos que ele recebeu de vários leitores. Eu trouxe, mas no você confundiu todo aqui. Não, isso aqui é complicado, não é para qualquer um fazer cursinho para usar. Não, eu sei qual é o problema que nós estamos tendo. Eu me precipitei, tá? A diretoria da rádio, né? Eu só representei a diretoria. Tá? Mas o subordinado já representa a diretoria. Liberou a observadora para microférias, não lembrando que a gente teria essa gravação hoje. E uma das tarefas... Sim, naquela tela que fica na nossa frente aqui, né? Não, mas uma das tarefas Não, é que todo mundo vem aqui, usa o seu celular, biriri, fica com os dedinhos aí, resolve só nós dois que levamos. Acho que é problema do celular. A Márcia aqui no marketing ou propaganda, fica aqui no celular. Até o Renato Pereira, com 152 anos de idade, estava mexendo no celular. Tu acha que isso é um problema nosso? Vamos fazer um cursinho para nós. Não, a observadora poderia estar aqui para nos ajudar. Eu acho que é aí que tem um equívoco da direção. Liberou sem lembrar que hoje teríamos essa gravação. E ela foi para onde? Foi para Bariloche? Ela foi para uma cidade logo adiante de Cerro Grande. Cerro Largo. Não, é Cerro Grande e Camaquã. Foi a Camaquã? Ela está em Camaquã. Camaquã é a capital do quê? Camaquã é a capital do arroz putz, eu não sei dizer. Parabolizado. Esse é a capital nacional. Eles inventam capital para tudo, né? Tem. Mas é verdade que eu estou falando, Camaquã é a capital nacional do arroz parabolizado. Era isso aí. Por aí, né? Aquele nome. Arroz ruim, né? Aquele pretinho, né? Bom, esses dias eu vi um publicitário aí que tem um certo nome no mercado, jovem ainda, ele está trabalhando um processo junto a Brasília, precisa até uma coisa desse tipo, para que Lagoa Vermelha receba o título da Capital Nacional do Churrasco. Por que a Lagoa Vermelha? Eu inclusive liguei para ele, eu digo, fulano, tudo bem, pô, eu gosto do teu trabalho e tal, mas por que Lagoa Vermelha será a capital nacional do churrasco? Nunca! Lagoa Vermelha Olha, eu conheço umas 1000 pessoas lá não é a terra da maçã, né? Não, é Vacaria que é a terra da maçã. Mas é perto, Lagoa Vermelha, Vacaria. Tem uns maçãs que sobram lá para Lagoa Vermelha também, né? Não, Lagoa Vermelha, sabia dessa, Jefferson? Lagoa Vermelha será em breve a capital nacional do churrasco. Nunca, eu disse, olha... O que o publicitário te disse? Ele disse que já estava tudo encaminhado, que por isso e mais aquilo e tal. Aí não cabia discussão ali desse assunto, porque eu conheço... Eles fazem churrasco, né? Eu conheço, que eles têm um jeito de fazer churrasco que define isso. É o jeito lá, é um jeito Lagoa Vermelhense. É como se fosse assim, tem agora nessa época de Semana Santa, tem o peixe não sei o que, tem o peixe na taquara. Mas é churrasco ou é peixe? Não, churrasco tem de na peixe. taquara. Então em Lagoa Vermelha eles têm lá um troço do jeito que eles fazem, que eu não me lembro. Mas o peixe ou cara? Não, churrasco assim de como peixe. Existe coisas assim, ó. Aqui na ilha eles definem que é o melhor lugar que tem o peixe na taquara, na Ilha das Flores, coisas desse tipo aqui. E Lagoa Vermelha tem um jeito específico, que eu não me lembro qual que ele me falou, de fazer churrasco. Tu estava fazendo uma analogia com peixe na taquara com churrasco de Lagoa Vermelha. Que eu não me lembro que é do jeito, no rolete, essas coisas desse tipo assim, a carne no rolete, não sei o que é lá.
que seria o diferencial para que Lagoa Vermelha merecesse o título de campeão. E o que tu faz com esse título? O que tu ganha com isso? Não ganha nada, eles vão ganhar no turismo, eu acho. A propósito, voltando ao assunto, tema do programa... Que sexo. Eu quero sexo. Não, a gente poderia instituir... O Dia Nacional. Não, além do Dia Nacional do Lava Pênis, já que fracassamos terrivelmente, nós temos que pedir desculpa aos nossos ouvintes, que foi um fracasso o programa de hoje. O programa hoje foi fantástico. E não termina nunca, né? Não, nós poderíamos sugerir para o Eduardo Leite... Aqui no Rio Grande do Sul, quem é o Eduardo Leite? É o governador. Governador jovem. Nós poderíamos sugerir para ele criar... O Dia Nacional, não, o Dia Estadual. Não é o dia. Uma cidade que representasse a fogosidade natural dos gaúchos e gaúchas. Para ter esse nome lá. Aqui como é que seria a cidade de sexo? Tupaciretã, capital do sexo bem feito. Aqui se faz... Não, podia ser Tupaciretã, capital do 69. Uma coisa desse tipo, assim, que tivesse relação com o sexo. Tem alguma coisa a ver? Tupã, os caras se dedicam a isso? Parece sim. Não, antigamente não, estou falando errado. Há uns 15 anos se falava muito que poderia ser Serafina Correia. Por causa do nome, Serafina? Não sei, é porque tem uma coisa curiosa, em Serafina Correia, eu agora faz esse período mais ou menos, faz uns 15 anos que eu ouvi isso. Lá eles eram uma das cidades que menos consumia luz, energia elétrica, porque assim... Os caras dormiam cedo. Começava a escurecer 6 E tudo para cama. Tudo para cama, eles desligavam a luz, porque não tinham o que fazer na cidade, não tinha pizzaria, não tinha nada, não tinha isso. Iam transar, hein? Eles iam transar. A única coisa que eles restava, não tinha nem televisão, porque desligava a energia. Nem rádio. Não podia. Nem hora de verão, eles desligavam a televisão. Mas e no celular? Não para dava? economizar, não isso há 15 anos. Aí não tinha celular, né? Não, já estava no começo do celular, o celular é dos anos 96, 97. Foi lá por 2003, 2004. Então, Serafina, naquela ocasião, talvez eu pudesse sugerir para esse publicitário ir lá e se oferecer lá na prefeitura de Serafina. A terra da trans. Capital nacional do sexo. Não tem vários lugares aí que, por exemplo, o que fez o presidente ficar revoltado? Qual presidente? O Jair ficou revoltado do quê? Ficou revoltado esse negócio de sexo gay. O sexo gay ele é contra. Mas ele contou um troço errado. Não é que aqui... É um troço bem invertido. Não é que aqui os caras façam sexo anal. Aqui é onde? Aqui no Brasil. No Brasil. Aqui não se faz isso. Ele é tão equivocado que ele falou errado. Não, ele falou errado. Não o quê? Não faz sexo anal aqui no Brasil? Fazem, mas não é do jeito que ele pensou. E tem algum jeito diferente? Não, ele quis pejorar os brasileiros. Tu ouviu essa conversa, o que tu entendeu? Que os gays brasileiros dão muito, é isso? E os caras vêm de fora para fazer... Não. Não. Com todo mundo que eu falei, todo mundo entendeu assim. Mas pode ser os gays que vêm de fora para ser... O certo é isso. São gays que vêm da Europa. Gays estrangeiros. Aí nós temos que falar a palavra correta, não tem nada de politicamente correto. Eles vêm para o Rio de Janeiro, aqueles alemãozinhos magrinhos, sueco, finlandês. Magrinho? Magrinho, que eles têm outra relação com essa conversa toda. Eles vêm aqui para pegar, teoricamente, os negãozão lá do Rio, lá e tal, que, sabe? Serem pegos pelos negãozão. Serem pegos. Eles vêm para cá para dar o ânus. Entendeu? E ele disse que isso não está certo. Mas ele passou a mensagem para o país. E os nossos temos famílias e não sei o que, se quiser transar com as mulheres. Quando ele disse que querem transar com as mulheres, significa o quê? Significava que os caras vêm como hétero para pegar as nossas mulheres. Ele fez uma confusão, ele não sabe nem do que ele está falando. Como é que é? Os garanhões, né? Então, quem vem para cá... Os garanhões aí tem que pegar as mulheres, não os gays, é isso que ele quer dizer? Mas quem vem Ou para cá... ele pensou em dizer e não disse? Não, ele disse tudo errado. Ele não sabe nem falar sobre pênis. Nada. Não sabe nem sobre pênis. Isso que a gente achou que pelo menos isso ele soubesse. E nós perdemos nosso tempo aqui tentando teorizar sobre isso. Isso. O que acontece é que vem os gays da Europa para pegar os héteros aqui. Porque tem aquele folclore. Mas essa tua frase está politicamente incorreta, porque os pegadores aqui são héteros, são gays também.
Não, é que tem aquela imagem É. do negãozão forte que tem uma mansaba de 30 centímetros, é isso que os, é isso que os gays de fora vêm buscar aqui. Sonho, fantasia. Fantasia. Claro, não É nem- que nem o sexo infantil que tem lá no Nordeste, que é tão combatido, que tem que ser combatido mesmo. É. Ele quis... Então ele fez um bolo com isso aí que ninguém entendeu agora. Que Agora nós estamos começando a elucidar o nosso elucidar. público Então, ouvinte. É. são os gays da Europa que vêm para cá para fazer a festa. É isso. Mas isso aí é interessante, porque eles trazem dólares ou euros. Então, mas Você devia estimular isso aí. Mas se ele é preocupado... Porque, ele cara, não- ele queria- se ele é ajuda a homofóbico- nossa economia. Pois é, mas se ele é homofóbico, ele tá se preocupando com o alheio, não com o nosso. É os caras que vêm de fora pra cá. E esse não precisa se preocupar, né? Não, o que tem a ver com o cara alemão, com o finlandês? Não, com sei o e quê? ele traz dólares, porque obviamente Não, não, normalmente são gente com muito dinheiro. bastante dinheiro. O E cara vem uma- fazer turismo, É. eles vêm forrados de E grana. certamente não é por amor que eles conseguem parceiro, né? Não, de jeito Tu acha que é nenhum. pago isso? Claro que é pago. Tu vai É, ali como claro, tu sabe isso? Tem, Mas é tem pesquisa sobre Tem isso? pesquisa, É. a gente vai nas praias lá do Rio ali. É. Tá? E quanto é que os caras cobram? O cara não vai pegar um europeu por menos de R$500. Ah, é? R$500 dá $100. Mas pra eles é pouco É dinheiro. pouco? Eles podem fazer 2, 3 programas num dia. Imagina, eles vêm aqui e dão R$1.000 pro cara fazer o sequinho deles, entendeu? O cara tá impedindo, inclusive, renda. Isso é fazer uma campanha nesse sentido, né? Venham, então. Mas lógico, ele tinha que Venham, estimular, gays. os caras vêm trazer dinheiro É. pra cá. E o que ele tem que E se ameri- preocupar com Não, um cara lá da... Não, e não dizem, por exemplo, não tem gay americano também que pode vir pra cá? Tem bastante americano. Não dizem que os americanos nos fodem, né? Falo isso. Era a nossa vez. Foder esse cara. Tu não acha que era um negócio patriótico isso? Quer dizer, o cara é errado em tudo, tio. Tudo, tio. Até pra falar sobre o pênis alheio, ele fala errado. Fala errado. Não, Quer dizer, o que nós estamos verificando? E indo O presidente contra não- um desenvolvimento econômico, uma nova forma. Uma nova forma de ganhar dinheiro. Nova forma é uma agência que teve em Porto Alegre, aí, né? Uma nova forma de entrar divisas pro Entrar país. Perfeito. Imagina, além disso, sabe o que poderia ocorrer? Simular isso, Dia Nacional do gay europeu, do gay americano aqui, Claro, né? ele devia de agradecer. É Os caras- dando tal que se recebe. Os caras escolheram o Brasil como É. um paraíso sexual. Claro, quer vê dizer, se os caras vão na Bolívia, no Peru. Não Não vão. vão. Vem tudo pra cá. E aqui no Rio Grande do Sul não tem muita possibilidade nesse mercado. Mercado mais, eu acho que é Rio, Bahia, né? É, onde tem essa coisa mais... Mais folclóricas, né? Mar, o mar, sol, pouca roupa. É isso. E o cara quer... Ah, não, é verdade. Impressionante, subordinado, como tu tá antenado nos problemas Sexuais. políticos. Não, políticos. Sim, essa parte sexual do caso É um apêndice. É um apêndice. É um apêndice. É um apêndice que pode ser cortado, porque o principal O Jefferson, é o ganho sem se social, o preocupar. ganho financeiro do país, o ganho econômico. O Jefferson, sem se preocupar em elaborar a questão, Hum. ele matou a charada. Lá no começo, o que tu falasse, Jefferson? Será que o cara não tem outra coisa que se preocupar com isso? Não, mas ele se preocupou, eu acho importante se preocupar com isso. Não, mas do mas jeito- criar esse, por exemplo, agora ele permitiu que os americanos, os japoneses, sei lá, japoneses não, os americanos, alemães, tudo entra aqui sem visto no passaporte. Isso é interessante, esses caras vêm sem visto. Facilita a entrada desses gays. Eles deviam fazer uma campanha ao contrário, que é assim, ó, venha dar o cu no Brasil, sem passaporte. Pois é, mas Nada livre. não fica um pouco grosseiro isso, venha dar, mas tem que encontrar uma forma mais, porque ele defende a família não gosta dessas Aí, palavras mais cruas, assim. Não, o padre... Vem amar aqui no Brasil. Ah, sim, tem que elaborar, né? O que a propaganda faz, glamoriza. Glamoriza. É No isso. fundamental, eles vêm mesmo é dar o fiofó. Tu acha que sabe o que é fiofó lá nos Estados Unidos? Não, mas ficaria interessantinho, ó, já que não é para usar o palavrão, imagina assim, ó, imagina no aeroporto lá do Galeão, assim, tá? Come. Não é, Rio. de Janeiro. Tem que escrever em inglês depois. É. mas em E português, Rio de Janeiro, em inglês deve ser Rio de Janeiro de novo, River. Se você quer experimentar Sabor brasileiro. brasileiro, tá?
Venha dar o fiofó aqui. Aí nessa boa, né? Não só o prazer. A força do Brasil. A força brasileira. A força do carvão de pedra. A força brasileira do carvão de pedra. Venha dar o fiofó aqui no aeroporto, tu entra lá. Eu acho que ia ficar Mas tem que ver a versão de fiofó em inglês, né? Já está encerrando o programa. Tu entenderia o que é o fiofó, Jefferson? Ou essa gíria não é do teu tempo? Fiofó todo mundo sabe. Até a Lúcia esse dia escreveu fiofó, né? Não. Mas em inglês que seria isso? Não, em inglês eu acho que se escreveria do mesmo jeito e a pronúncia seria diferente. Firewall. Fiofó. Fuck you. Fuck your fiofó. Aí, ó, fica sonoro, ó. Fuck here your fiofó. Olha, mas... Aí, ó, fica bom. A melhor parte do programa hoje foi essa... A campanha para chamar os caras para trazer dinheiro. Tudo na entrada do Galeão, né? Imagina toda... Mas aí os caras já estão aqui, tu tinha que colocar lá nos Estados Unidos, uma campanha lá nos Estados Unidos. Pode ser. No Alabama, por exemplo, no Alabama tem muito negrão, tem que ser lá tem que ser naqueles estados. Não, na Suíça, por exemplo. Na Suíça. Os caras todos branquela assim. Na Suíça. Não, fuck, então seria fuck em Brasil. Em Brasil. Tá. Fuck em Brasil. Fuck em Brasil, your fiofó. Mas aí os suíços não falam inglês, cara. Fala, os caras têm dinheiro, fazem faculdade, tudo, não, são ricos. Então em Londres. Em Londres. Fuck in Brasil, na Holanda. Na Holanda que o troço está liberado lá. Fuck in Brasil, your fiofó. Eles falam inglês também, Ou teria que ser assim, fuck... Em Boston? Em Boston, por exemplo. Tem um amigo nosso que mora lá, né? Tem. Seria assim, fuck your fiofó em Brasil. Em Brasil. Teria que trocar aqui a frase. Fuck your fiofó em Brasil. O que tu acha, gente? Em 10 vezes sem acréscimo. Pagamento à vista. Não. E a passagem já inclui uma trepada aqui. Não, podia fazer um negócio com a CVC lá, né? A CVC poderia fazer um pacote, né? Que tem passagem, pacote é o nome do teu cachorro, né? Pacote é o nome do teu cachorro. Cachorro, Eles fariam um pacote que tem passagem, hospedagem e tal. E um negrão. E um negrão. Esse é um programa absolutamente politicamente correto. Aqui nós respeitamos as minorias, respeitamos os gêneros, ao contrário de uns que outros. De uns que outros, tipo o nosso presidente que tem essa guerra aí contra as minorias. Essa ideia, acho que tinha que patentear isso aqui, tio. Eu acho que sim. Acho que sim. É o departamento, é a House. Da House da EO que criou, né? O que tu acha, Jefferson? Fuck your fiofó em Brasil. O Jefferson não presta atenção no programa, tio. Ele não gosta desse troço, quando fala em fiofó, ele se encolhe todo lá. Ele quer proteger o dele. No meu não, ele diz, aqui não. Arrivederci, como é que a gente termina o programa? Termina que eu acho, vamos dizer, bom... Seriamente sério, né? Este programa é um programa absolutamente sério, educativo, e tem como objetivo... Voltado para as famílias. Para as famílias. Não, o Padre Fontana não gosta dessa ideia. E tem como objetivo, vamos dizer assim, conscientizar o próximo de como é importante saber em detalhes coisas que você não conhece sobre o sexo. Não ouve em outros lugares. Não ouve sobre o ato sexual, como é que se faz, como é que se tira, como é que se bota. E agora esse lançamento fantástico, né, dessa promoção, que vai salvar a economia brasileira, né? Precisamos dos nossos negrões cariocas lá se preparem. Fuck your fiofó em Brasil. Patrioticamente. A gente podia vender isso aí, sabe para quem? Para Johnson & Johnson, as camisinhas. Promoção. Camisinha e vaselina. O cara lá já no embarque recebe um estoque já vem com estoque de camisinha. Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Programa é marketing. Chegamos ao final de mais um tronitroante. Agora sim, bonsoir. Não, chegamos ao final de mais um tronitroante. O mestre e as cartas. Cadê as cartas, mestre? Não veio hoje. Esse programa hoje foi uma esculhambação. Foi. Convenhamos. Bonsoir. Então tá, até a próxima. Se tiver. Se nós não formos presos, até a próxima.